Prezados sobreviventes, prezado governador Tarcísio de Freitas, a quem eu saúdo como governador do nosso estado, como meu amigo pessoal e como exemplo daquilo que há de bom e respeitoso em nossa política. Prezado prefeito de São Paulo, Regina, prefeito Ricardo Nunes, a quem eu saúdo com muita alegria e já marcando compromisso como nosso convidado para o próximo ano. Querido vice-governador, Felício Ramute, dizem que o ponto alto é ex-aluno do Bialik. E como cito você, eu vou citar também de quem você sentava atrás, que é o presidente do nosso Hospital Israelita Albert Einstein, meu fraternal amigo, Dr. Sidney Kleiner. Minha querida Laura Feldman, que aqui nos anfitriona, com alegria, com prazer, muito obrigado. Prezado Marcos Knobel, meu querido médico, cardiologista, presidente da nossa federação, saúdo a ele em nome de todos os membros e a todas as lideranças da comunidade judaica de São Paulo. Cônsul Rafi Aldrich, a quem saúdo em nome de todas as autoridades diplomáticas e reconhecendo o esforço, o trabalho, a dedicação e o quanto o senhor tem se dedicado à defesa de algo que, na verdade, nem precisava de tanta defesa, que é o nosso Estado, o Estado de Israel. Prezado Jacques Terpins, meu sempre prezado e querido amigo, presidente do Congresso Judaico Latino-Americano. Meu querido ministro Celso Laffer, razão de orgulho para a nossa comunidade. Particularmente faço questão de citar Roberto Freire, ele que tem sido um grande defensor e um grande batalhador em nome do ideário democrático. E, por fim, meus queridos filhos, Gustavo e Fábio, foi nessa sinagoga em que eu fui educado e aqui eu muito me inspirei. E graças ao rabino que aqui, naquele momento, estava presente, um grande defensor da grande bandeira democrática de nosso país, rabino Henry Sobel, é que fico feliz por tê-los aqui, porque isso representa certamente uma das principais razões do meu trabalho, Marcos Knobel, junto à comunidade, que é a geração de Dor HaMashiach. Hoje, minhas senhoras e meus senhores, é o dia de lembrar. A memória é um mecanismo fantástico e, ao mesmo tempo, ainda não totalmente compreendido. Temos, porém, algumas certezas. A capacidade de armazenar informações e utilizá-las depois, seja no nível consciente ou não, é fundamental para a nossa sobrevivência. E, nesse sentido, faço-me valer da minha formação médica. O nosso sistema imunológico, por exemplo, deputado Marcel, consegue lembrar de um vírus e combatê-lo com absoluta eficácia. Mas, para isso, ele precisa lembrar, para que a doença não vença o organismo saudável. E isto chama-se memória imunológica, que alguns, aí fora da área médica, quem sabe, desejam suprimir com discursos vazios e, por vezes, Renato, por que não patéticos? O Holocausto nos atingiu fortemente e não precisamos, Rafael Drech, receber lições de moral
para distinguir entre terroristas e cidadãos, e muito menos de mancomunados democratas sentados na cadeira de couro de raia, liderados pela África do Sul. Durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, 6 milhões de judeus foram assassinados pelos nazistas. Hitler e seus cúmplices construíram a mais monstruosa máquina de extermínio já projetada pelo homem. A frieza e a disciplina empregadas nos assassinatos de judeus, ciganos, comunidade LGBTQI+, pessoas com deficiência e adversários do regime nos remetem ao que pior existe na humanidade. E é por isso, Felício, é por isso que devemos e temos que lembrar. É isso que não queremos e não vamos deixar suprimir, mesmo porque esta defesa faz parte do legítimo direito à defesa, ainda anteontem confirmado para a frustração de uma minoria mal intencionada e maquiada com requintes de antissemitismo, lá mesmo em Raia, como parte de um teatro absurdo, governador. Veja só, o Irã é escolhido para presidir conferências sobre direitos humanos e desarmamento. Terroristas são chamados de vítimas, e vítimas de terroristas. E o Estado tem que se explicar para se defender. Confesso que na maturidade de minha vida, não consegui entender que mundo é este, mas tenho plena certeza de que estamos aqui também para mudar esta realidade como brasileiros, governador. O negacionismo inventa memórias falsas para enganar nossas defesas. Para os negacionistas, as vacinas não funcionam. O Holocausto nunca aconteceu. A terra é plana. E os judeus são os genocidas. Vejam que inversão perversa. O ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, foi quem ensinou a maquiavélica receita. Uma mentira repetida várias vezes se transforma em uma verdade. Porém, o que Goebbels não disse é que podemos e devemos repetir a verdade mais e mais vezes, infinitas vezes, de maneiras diferentes. Nos museus, nas escolas, nas redes sociais, nas nossas conversas cotidianas, com nossos familiares, com nossos amigos. Em discursos, prefeito, em desenhos, em livros, em filmes, em músicas e até mesmo em ações judiciais e em manifestações públicas. E digo mais, jamais cansaremos de repetir a verdade, até que ela aniquile as mentiras. Não é uma luta fácil, mas garanto, estamos do lado certo. E repito, estamos do lado certo. A verdade tem poder, e nós sabemos qual é a verdade. Sabemos que o antissemitismo cresce a galope, e que uma menor menção, dependendo de onde venha, infelizmente, meus amigos, deputado Tomé, repercute no incremento de antissemitismo. Aliás, como Cora Roni pontuou, um problema clássico dos antissemitas é que eles odeiam ser chamados de antissemitas e fogem pela tangente, usando o politicamente correto dentro da fórmula do antisionismo, como bem você colocou, Laura.
O que desejam de nós? Que não nos defendamos? Que nos calemos diante de uma pérola expressa? Uma pérola. É uma estratégia interessante não fazer negócios com judeus. Antissemita. Antissemita. Não com esta Conib, Jacques Terpins, não com esta comunidade antissemita. Nós não permitiremos que transformem ainda mais em narrativas antissemitas, discursos politizados, vazios de conteúdo, mas repletos de veneno do discurso de ódio. Não permitiremos, Marcos, não com esta Conib, não com esta comunidade. Não permitiremos. Faremos, governador, de forma astuta, polida, tranquila e serena, mas faremos conscientemente, não com esta Conib. Quando a Segunda Guerra terminou, acreditávamos que as lições necessárias haviam sido aprendidas. 60 milhões de pessoas morreram na Europa, vítimas de uma loucura, a loucura nazista. Passados quase 8 décadas, assistimos mais uma vez às mesmas nuvens de tempestade se formando no horizonte. Em vez do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, a ameaça hoje se chama Hamas, Irã e demais movimentos radicais islâmicos que pretendem impor, não só no Oriente Médio, mas no mundo como um todo, um modelo de sociedade totalitário, opressor e violento. Não podemos e não iremos permitir. E quando falo nós, governador, eu não me refiro a nós judeus. Eu me refiro a nós cidadãos do bem, pois esta guerra tem sim 2 lados, e nós estamos do lado de Israel, porque Israel neste momento representa muito mais do que uma nação judaica, e sim o antagonismo ao eixo do mal, liderado pelo Irã e seus filhotes terroristas. O nosso desafio é combater o terrorismo e o antissemitismo onde estiverem. Esperamos que o governo brasileiro, independentemente dos partidos que estejam no poder, se posicione de forma clara a favor da democracia e da verdade. As alianças oportunistas com ditaduras, a omissão ou convivência e conivência com movimentos terroristas são uma afronta à tradição brasileira de respeito às diferenças. Não podemos nos calar diante do oportunismo eleitoral e da ignorância causada pela radicalização política. O que ocorre no Oriente Médio nada tem a ver com a esquerda ou com a direita. Estamos diante de um choque entre modelos de civilização, prefeito. Não compreender ou fazer de conta que não compreende é uma forma cruel de violência. Mas permito-me agora voltar à medicina. Mais uma vez, a ausência da vacina favorece a doença. O sionismo nada mais é do que o legítimo direito à autodeterminação nacional dos judeus. Nada diferente do que os outros povos exercem com absoluta naturalidade e sem contestação. Ele é legítimo, e digo isto em nome de 6 milhões de judeus que morreram, a grande maioria sem saber o porquê, mas pelo simples fato de serem judeus. Sim, meus filhos,
Fábio e Gustavo, seu pai, eu sou brasileiro, judeu e sionista. Sou brasileiro, judeu e sionista e exercerei meus direitos como sempre fiz, com coragem, com determinação e com muito orgulho, e sem receio de escrever, publicar e dizer, de forma educada, é verdade, mas sem medo, senhor prefeito. E dentro dessa linha é que acentuo, temos a obrigação de lembrar que uma ditadura racista e totalitária empurrou o mundo para um abismo. Lembrar que o Holocausto não é um assunto apenas judaico, porque o ódio e o preconceito da falta de vacina se alastram rapidamente. Lembrar ao mundo que os reféns do Hamas, abandonados os discursos de vários supostos líderes, de dentro e de fora do Brasil, debilmente mencionados em petições de uma desmoralizada ONU, esquecidos pela grande defensora dos direitos humanos, que é a África do Sul, estão lá na faixa de Gaza e que representam cada homem, cada mulher e cada criança que tem direito a viver em liberdade. Senhoras embaixadoras, levantem-se, por favor. Vocês que trazem em suas roupas os nomes de cada um destes reféns. O meu pedido ao mundo, ao Brasil, libertem os reféns cujos nomes estão estampados nos vestidos das nossas embaixadoras, que aqui estão presentes, para lembrar não só deles, mas para fazermos lembrar da morte de 1.200 seres humanos. Este sim, um genocídio, pois tinha intenção clara, ministro Laffer, e determinada, de matar num cenário de eliminação, só por estarem lá enquanto judeus. Isso é genocídio. E vou além, pois no dia de hoje, não quero pedir, Marcos, Sidney, somente pelos reféns. Eu ouso pedir ao Hamas, ouso pedir ao Irã, a todo o eixo do mal, que liberte sim os reféns, mas libertem, acima de tudo, os nossos irmãos palestinos, para que eles, longe do terror do Hamas e do Hezbollah, possam construir uma paz verdadeira com o Estado de Israel. Devemos também lembrar ao mundo que o silêncio e a omissão, mais cedo ou mais tarde, apresentarão uma conta pesada. Lembrar ao governo brasileiro que o nosso país tem o dever moral de combater ditaduras e apoiar as democracias. E que o nosso país também lutou contra o nazismo da Europa, onde tombaram cerca de 500 militares brasileiros, heróis que devemos sempre homenagear e lembrar. O único antídoto para a fragmentação é a unidade. E a mais profunda unidade é experimentada nos momentos da dificuldade. Nós, judeus, Dom Odilo, nascemos de uma religião e nossos inimigos nos transformaram num povo, o povo de Israel. Nesse momento de tanta dor, de infâmias, de acusações, de mentiras, de hipocrisias, algo, meus amigos, me encanta. E este algo é a nossa união. Estamos juntos como nunca estivemos. E essa união, meus amigos, ela de fato me entusiasma. É nosso dever, em nome das memórias, em nome de nossa responsabilidade em manter o judaísmo vivo, lutar pela vida e pela liberdade. O Holocausto
nunca mais vai acontecer. Em nome da vida e em nome do futuro, a nossa voz é e sempre será uma só voz, ao repetir com alegria e com orgulho: o povo de Israel vive, Am Israel Chai. Muito obrigado.